Os advogados Levi de Andrade, de 54 anos, e Jorge Luiz Mor, de 62, foram colocados em liberdade após serem acusados pela Delegacia de Estelionato e Desvios de Cargas de Curitiba de utilizar meios ilegais de captação de clientes no caso dos pescadores no litoral do Paraná, que buscam indenizações pelos acidentes ambientais causados pela Petrobras em 2001. A operação, denominada Arrastão, apontou que os advogados Levi e Jorge tentavam cooptar os pescadores em cultos evangélicos e reuniões em centros comunitários com promessas de aumentar o valor das indenizações fixados pela Justiça à agilização dos pagamentos. Após a prisão, a defesa dos advogados apresentou na tarde desta terça-feira Arival Tramontim Ferreira Júnior, um ex-funcionário do Cartório Judicial de Paranaguá, que aponta outras pessoas pelo crime. Juízes, desembargadores podem estar envolvidos? Eu não sei dizer para o senhor assim em relação a desembargador, a nada. Eu posso dizer só o que eu tive contato, que é a questão de primeiro grau lá embaixo, né? Juiz. Se você pegar um processo, você vai verificar essa situação. Não existe, por exemplo, mudança de serventuário, não existe mudança de juiz, mas o processo uma hora anda bem, outra hora anda mal. Então eu vou falar em relação aos repasses que eu acho que não eram devidos. A base mesmo dessa situação toda, o dinheiro que começou a girar em relação a esse processo da Petrobras, eram valores pagos a título de custas judiciais aos cartórios, da primeira vara civil, da segunda vara civil e de Antonina. O que acontece? Cada processo que um pescador propunha, para fazer a defesa, a Petrobras tinha que pagar, através de outros 2 processos que ela propunha, em torno de R$330. É um valor de custas, um valor pequeno. Só que passam de 14 mil processos ajuizados. Então, só estou falando de custas judiciais a princípio. Esse dinheiro de custa era feito um rateio. Era feito um rateio entre escrivão, entre magistrado, por informação do próprio escrivão, entre o pessoal da Petrobras, inclusive o pessoal representante da Petrobras, e até o banco para fazer essa divisão lá dentro do banco. Eram emitidos cheques, por isso que eu digo que é fácil comprovar, emitidos cheques em favor das varas cíveis nominais, e esses cheques, os escrivães vinham até a boca do caixa aqui em Curitiba, na agência da Água Verde do Banco do Brasil, e sacavam essas quantias, 150 mil, 400 mil, teve até 800 mil em um dia. Começam a aparecer provas e denunciantes e começou a se avolumar a ponto de, eticamente, eu ter que encaminhar este material agora ao Ministério Público Estadual e Federal, ao Tribunal de Justiça do Paraná e ao juiz da Vara Criminal de Paranaguá, inclusive com nomes de testemunhas, etc., sempre com a cautela de sigilo, porque estão bastante atemorizadas. Na Operação Arrastão foram apreendidas centenas de procurações de pescadores. O valor estimado das ações seria de R$2 milhões. No entanto, os advogados não chegaram a receber nada, porque o Tribunal de Justiça suspendeu em maio a atuação deles no caso. Os incidentes que deram origem aos processos dos pescadores contra a Petrobras são os rompimentos do polioduto Olapa em fevereiro de 2001, o do casco do navio Norma em outubro. No primeiro caso, o óleo combustível que seria transportado do porto de Paranaguá até a repara em Araucária vazou e contaminou a água. No segundo, provocado pelo choque da embarcação contra uma pedra na Baía de Paranaguá, o derramamento foi de uma carga de quase 400 mil litros de nafta. O produto é derivado de petróleo e altamente inflamável. Uma empresa que é requerida em uma ação, que ela está sendo chamada para responder um processo. Hoje em dia, você sabe, a empresa ela não quer receber a citação, deixa lá, vamos empurrar para frente, depois vou ver. Pega um processo da Petrobras e vê se existe um mandado de citação. Não existe. O processo é ajuizado e o advogado da Petrobras vai lá e pega o processo no balcão e leva para fazer a defesa. Como que pode isso? Sem ele saber, ele vai lá e pega o processo para fazer a defesa. Vocês estão entendendo? Não existe uma intimação da justiça para o advogado, para a Petrobras responder o processo. Ele só é informado por telefone, ele vai lá e retira os processos para fazer a defesa. Os advogados que foram presos informaram que o escritório nunca recebeu nenhum valor decorrente das ações dos pescadores, em virtude de estarem todas as procurações suspensas por ordem judicial. Pescadores, quando queriam saber de algum assunto, no cartório não davam. Os advogados eles não tinham acesso. Consta que a doutora Uliana, para atender um cliente dela, ela pedia que marcasse horário e cobrava R$100 de honorários de um pescador que ganha R$300 por mês. Então eles não tinham informações e haviam desconfiança de que alguma coisa de errado estava acontecendo. Quando nós fomos convidados para ir nessas reuniões lá em Paranaguá,
E quem tomou parte nisso, né, foi o Dr. Levi, porque ele tinha uma estrutura, eu não tinha estrutura. E eu não faço parte nem das procurações nos processos. Não tive nenhum procedimento, não tenho uma petição sequer nos processos dos pescadores.